Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Memórias de um Suicida, mediunidade de Ivone Pereira, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Estamos no nosso estudo de número 74, chegando ao final dessa obra tão rica de informações acerca da vida espiritual. No último estudo, analisávamos os comentários de Camilo sobre a sua visita ao hospital em que ficam as mulheres que se mataram, especialmente aquelas que antes do suicídio realizaram outros crimes também, como o aborto, como a infidelidade, como a ausência de responsabilidade na criação dos filhos e principalmente no impedimento de novas reencarnações. Vimos a situação delicada dessas mulheres e paramos no último estudo na parte em que Camilo vai tratar de como elas ficam no mundo espiritual com o envolvimento das entidades infelizes que se ligaram a elas por conta das suas atitudes, bem como do estado vibratório que elas se encontram, trazendo essa situação de loucura, de demência e de completo desespero. Vemos aí na descrição de Camilo que as suas vibrações maléficas envolvem essas mulheres, permanecendo até aquele momento e prosseguindo pelo futuro afora, até que expiações duríssimas possam trazer elas de volta ao reequilíbrio, com existências férteis nos serviços a prol do bem legítimo, desatando os liames que ao mal as escravizaram, expungindo de suas consciências todo esse cabedal sinistro que as desfiguram no momento. Nós vimos que essas mulheres encontram-se deformadas, encontram-se vinculadas a entidades infelizes, que somente a reencarnação poderá expungir das suas consciências toda a bagagem de crimes cometidos e, consequentemente, retomarem a forma física equilibrada, harmônica e não mais deformada. Na deplorável situação em que as contemplamos, diz Camilo, é bem verdade que se encontram em melhor estado do que já estiveram. Na verdade não é Camilo, não é? É a mentora daquele local que está explicando para eles. O estado delas é melhor do que já estiveram. Então imaginem o quanto elas estavam terrivelmente perturbadas e deformadas, porque na condição que Camilo encontrou-as, ele já se assustou, ele já pensou se tratar de verdadeiros monstros por conta da deformação e da perturbação. Mas a entidade vai dizer que elas estão numa situação melhor do que estiveram. Então imaginem que situação terrível elas estavam antes de estarem ali nas celas do hospital. Pelo menos estão sob dedicada proteção de fiéis amigos do bem, abrigadas em local seguro, onde não mais as perturbarão os odientos comparsas adquiridos na prática do mal, tampouco os inimigos que desde muito lhe seguiam os passos, quais os corvos farejando a podridão. Então, de fato, elas estão numa situação melhor porque encontram-se numa instituição dedicada à caridade, protegida por entidades felizes, por entidades que já querem o bem. Não estão à mercê dos seus perseguidores, dos seus inimigos, como corvos que farejam a podridão. Muitas desgraçadas que aí vemos, ao desencarnarem, foram arrebatadas pelos componentes da falange perversa a que fizeram jus, com os desatinos que praticaram, e aprisionadas em localidades tétricas do invisível e mesmo da própria terra, sendo ali submetidas a maus tratos e vexames inconcebíveis, indescritíveis. Essa é uma realidade dura narrada por muitas obras espíritas que demonstram que as pessoas dedicadas ao mal, dedicadas ao crime, são de fato arrastadas para as zonas de sofrimento por suas vítimas que não as perdoaram, por seus comparsas que cobram agora o pagamento das dívidas existentes. Aquelas mulheres então estavam nessa situação antes de serem socorridas.
Casos existem em que as individualidades que delas deveriam renascer, mas foram repelidas com muito acervo de prejuízos e sofrimentos, associam-se aos seres perversos que as rodeiam para também castigá-las com atos de execráveis vinganças. Como já falamos aqui, e a própria obra também já citou, os espíritos candidatos à reencarnação, que tiveram negadas as oportunidades do renascimento através do aborto, por meio de métodos contraceptivos que, além de evitar a concepção, também interrompem a gestação, acabam se associando aos inimigos dessas mulheres na espiritualidade, tornando-se novos perseguidores. É muito comum o espírito que deseja reencarnar, mas é impedido por conta do aborto, passe a perturbar a mulher. Outras, levadas por antigos pendores, permaneceram em antros de perversão e imoralidade da sociedade terrena durante longo tempo, aí vivendo animalizadas, mentalmente escravizadas a soezes instintos. Então, além das mulheres que são levadas após a morte para zonas de intenso sofrimento, também existem aquelas que são mantidas em situações deploráveis de perversão e imoralidade, certamente vinculadas às questões sexuais, ficando ali por muito tempo animalizadas, escravizadas mentalmente a esses instintos baixos e apaixonados. Ao passo que ainda outras, desesperadas, maldosas, acercavam-se de outras mulheres ainda encarnadas e que lhes permitissem acesso, para sugerirem a prática de ações idênticas às que as perderam, tecendo assim ação perfeitamente demoníaca por inspirar-se nos mais degradantes testemunhos da inveja e do despeito, por não mais usarem também um envoltório carnal. Então, a mentora revela que, além das mulheres que se dirigem para zonas inferiores na espiritualidade ou na própria terra, sofrendo a perseguição dos seus inimigos, existem aquelas que ficam nos antros de imoralidade e outras ainda que vão perturbar outras mulheres encarnadas numa verdadeira obsessão para que elas pratiquem também as mesmas condutas que elas tiveram quando estavam no corpo físico, no plano físico. Dizer-vos dos exaustivos trabalhos a que se impõem os servidores da seção de relações externas e demais voluntários, a fim de libertá-las das garras de tamanha degradação, será supérfluo neste momento, uma vez que deles tendes algumas noções, graças à vossa colaboração nos serviços da vigilância. Colaboração que faz parte, como sabeis, do aprendizado que entre nós sois chamados a experimentar. Então ela não chega a explicar como se dá o resgate dessas mulheres, como se dá a orientação delas, porque Camilo e os demais colegas, alunos também, já passaram por todas essas orientações e essas situações. Então, desnecessário que ela explicasse novamente como se dá essa recuperação que nós já estudamos nessa obra. Reencarnação, tal como se encontram, e todas as providências já foram tomadas para a volta delas ao renascimento. Elas reencarnarão daquela forma em que se encontram, perturbadas. As providências já foram tomadas para que elas renasçam, não estando em condições de alguma coisa escolherem voluntariamente, da mesma forma que ocorreu no manicômio masculino. Ali também elas não poderiam planejar a sua próxima reencarnação, não poderiam participar do planejamento e da orientação, porque estavam sem a razão, estavam dementes, não tinham qualquer condição de entender as provações e expiações a que passariam na nova existência carnal. A lei então lhes impõe a renovação carnal para a conquista de uma situação melhor, concordando com o grau de responsabilidade que trazem, ou melhor, o demérito acumulado pelos erros praticados, impele-as às reencarnações expiatórias terríveis, o que quer dizer que, quando delinquiram outrora, traçavam elas mesmas
esse destino de trevas, lágrimas e expiações, a que não poderão escapar. Então, como dito, da mesma forma que os homens suicidas, enlouquecidos pelos desvios, especialmente na área sexual e da drogadição, aquelas mulheres também não participariam do planejamento, sendo direcionadas à reencarnação por imposição da lei divina, que utilizará da oportunidade para que elas retornem ao cabresto do Mestre, do próprio Criador. Elas não poderiam participar por conta dos deméritos, das inúmeras dívidas acumuladas, e por isso passariam por expiações terríveis. Por isso que uma das lições dessa obra é justamente que nós somos arquitetos do nosso destino, no sentido de que o bem-estar ou o sofrimento no mundo espiritual só dependem de nós, da nossa conduta escolhida aqui na Terra. Aquelas mulheres, portanto, ao escolherem o vício, o erro, o aborto, o suicídio, traçaram um caminho de sofrimentos no futuro, de lágrimas e expiações. Os complexos de que se rodearam são insolúveis no além-túmulo e urgentemente necessitadas de melhorias vibratórias, renascerão em qualquer meio familiar terreno onde igualmente haja resgates dolorosos a se confirmarem, ou bastante cristãos e abnegados para que queiram fazer a caridade de recebê-las por amor de Deus, o que não será assim tão fácil. Então, os lares que receberão essas mulheres, esses espíritos, são de dois feitios: ou são lares perturbados, condizentes com a vibração delas, ou lares cristãos que aceitam receber espíritos tão doentes, tão viciados e tão necessitados de orientação. Mas a própria mentora já adianta que é difícil conseguir, não é uma tarefa fácil. Nessa obra que estudamos, nós vimos o quanto é difícil encontrar médiuns, pais e mães dedicados que aceitem receber espíritos de suicidas. Por quê? Como já falamos aqui, é uma reencarnação difícil, tanto para o espírito quanto para os pais, que terão de renunciar muitas coisas para que aquele espírito possa ter o mínimo de suporte na sua existência. Porque geralmente esses espíritos renascem com muitas deficiências mentais, físicas, dependendo aí de um auxílio constante durante as suas existências, que geralmente são rápidas, porém, alguns anos se passam até que elas desencarnem. E isso já traz muitos empecilhos para os pais que dificilmente aceitam o encargo de receberem esses espíritos. As demais dependências do manicômio, assim como as filiais do isolamento e da torre, apresentaram ao nosso exame dramaticidade comparável à que já foi por nós exposta, não nos permitindo, por isso mesmo, uma repetição descritiva. Então, os demais setores são idênticos aos setores na ala masculina, que já foram descritos aqui nos estudos anteriores, sendo desnecessário, portanto, repetir as mesmas informações. Tudo isso nos provou, entretanto, uma grande e esplendente verdade. A mulher é tão responsável quanto o homem, espiritualmente, à face da grande lei, porquanto, antes de ser mulher, é ela, acima de tudo, um espírito, que se deverá afinar com o bem, com a justiça e com a luz, concordando de boa mente a desempenhar as nobres e santificantes tarefas que lhe são confiadas pela lei do Criador, se não quiser incorrer nos mesmos deméritos e responsabilidades. Então, o fato é que essas mulheres, antes de serem mulheres, são espíritos e deverão desempenhar as mesmas tarefas que os homens, todos os demais pecadores, todos os demais sofredores, que estão apenas respondendo pelas condutas praticadas. Todavia, descobrimos ainda no departamento feminino uma seção inexistente nos parques residenciais masculinos e que convirá descrever. Então Camilo vai descrever uma região, uma situação do departamento feminino que ele não
encontrou no departamento masculino. Era o internato das moças, como lhe chamavam as boas vigilantes, espécie de educandário modelar para jovens suicidas levadas ao sinistro ato por desequilíbrios sentimentais ou não, desilusões amorosas e etc. Então vejam que interessante. Existe uma seção na ala feminina dos suicidas que não existe na ala masculina. É um internato de moças que se suicidaram por conta de desilusões amorosas, desequilíbrios sentimentais. Tal dependência existia tanto no parque hospitalar como na Cidade Esperança, o que veio explicar-me não viverem estas em promiscuidade com os demais casos femininos, desde a internação na colônia. Então, que interessante também o fato de que essas mulheres, essas jovens, não se misturam com as demais mulheres que se suicidaram por outras causas. Elas são separadas também para um tratamento específico, desde a internação na colônia. Durante o estágio no parque hospitalar, sujeitas a severo tratamento psíquico, sob os cuidados dos mesmos abnegados médicos que a nós outros assistiam, as que, no entanto, conseguiam melhoras vibratórias suficientes para o ingresso no parque reeducativo da cidade universitária, eram dirigidas por virtuosos espíritos femininos que tratavam de prepará-las para o retorno aos testemunhos na terra, tendo em vista deveres que acabavam de desacatar por meio da grave infração cometida com o suicídio, e mais tarefas apropriadas aos desvelos da mulher. Então, essas mulheres, essas moças, tinham a orientação de outras mulheres, dedicadas a elas, nas tarefas de preparação para uma nova existência em que exerceriam a feminilidade equilibrada. A iniciação, então, era realizada à sombra dos mesmos mestres que a nós outros atendiam, bem como o aprendizado nos setores da cooperação aos serviços internos e externos da colônia, conforme ficou esclarecido. Então, os instrutores eram os mesmos. O que se diferenciavam eram essas assistências de mulheres dedicadas para as jovens suicidas. Cursavam, enfim, uma academia feminina, onde deveriam aprender o legítimo papel a que é chamada a mulher a exercer em contato com as sociedades terrenas, isto é, o papel da mulher virtuosa e cristã, porquanto fora justamente a deficiência desse ajuste o móvel dos arrastamentos que redundaram na temerosa infração em que se precipitaram. Então, notem que interessante também, há uma academia da mulher, para que elas aprendam os valores cristãos relacionados à feminilidade, o papel da mulher na sociedade terrena, guiando através da maternidade, através da educação das crianças, através do companheirismo que tanto mulher quanto homem devem ter no casamento, o papel, enfim, da mulher virtuosa e cristã, a fim de que elas desenvolvam sentimentos que ignoraram quando estiveram encarnadas e que justamente levaram elas ao suicídio e à degradação moral. Não obstante, do manicômio jamais saíram contingentes para os cursos da referida academia, assim como raras foram as individualidades fornecidas pelo isolamento para os mesmos magnos preparativos. Então Camilo revela que nenhuma mulher sai do manicômio para essa academia, nem do isolamento. Por quê? Primeiro porque as do manicômio estão completamente desajustadas mentalmente, não têm sequer razão, estão dementes, não poderiam, portanto, aprender as funções da mulher cristã. Além disso, tais contingentes eram pequenos, e tal como a nós outros os homens, sucedia, partiam do hospital matriz. Do internato das moças, porém, acudia sempre a maior porcentagem para os variados cursos da cidade universitária. Então ele está informando que as mulheres suicidas que estavam em outros setores que não o internato não participavam desses treinamentos, desses cursos, porque elas não tinham condições.
da mesma forma que nem todos os internados na ala masculina foram convidados para realizar esse curso. Camilo era um deles porque já estava desperto, já estava consciente do crime cometido e da necessidade da reencarnação. Chegamos ao capítulo 22, chamado Últimos Traços, já nos encaminhando aí para o final da obra. Diz Camilo: faz precisamente 52 anos que habito o mundo astral. Então ele finaliza a obra já informando que passou 52 anos no mundo espiritual desde o seu suicídio até o momento que escrevia essa obra. Tendo-o atingido por causa da violência de um suicídio, ainda hoje não logrei alcançar a felicidade, bem como a paz íntima que é o beneplácito imortal dos justos e obedientes à lei. Então Camilo, depois de revelar que ainda não tinha encontrado aquela mulher Magda que ele fez sofrer muito no século XVII, ele também diz que mesmo depois de 52 anos na espiritualidade, ainda não tinha felicidade no seu coração, nem paz íntima, porque somente aqueles que obedecem à lei divina alcançam essa felicidade e essa paz. Durante tão longo tempo, tenho voluntariamente adiado o sagrado dever de renascer no plano físico-material, envolvido na armadura de um novo corpo, o que já agora me vem amargurando sobremodo os dias, não obstante tê-lo feito desejoso de sorver ainda, junto dos nobres instrutores, o elemento educativo, capaz de, uma vez mergulhado na carne, proteger-me bastante, o suficiente para me tornar vitorioso nas grandes lutas que enfrentarei rumo à reabilitação moral e espiritual. Então Camilo revela que mesmo depois desses 52 anos de aprendizado, ele estava adiando a sua volta à carne. Estava, numa linguagem mais coloquial, enrolando o retorno, procurando aprender cada vez mais para que garantisse uma existência vitoriosa, em que obtivesse a assistência dos mentores e principalmente a bagagem espiritual para não mais errar. Ele disse: muito aprendi durante este meio século em que permaneci internado nesta colônia correcional, que me abrigou nos dias em que eram mais ardentes as lágrimas que minha alma chorava, mais dolorosos os estiletes que me feriam o coração vacilante, mais atrozes e desanimadoras as decepções que surpreenderam meu espírito, muros adentro do túmulo cavado pelo ato insano do suicídio. Então Camilo começa a agradecer a assistência, o resgate, o amor mesmo dos instrutores daquela colônia abençoada que o resgatou e o ensinou a valorizar as leis divinas e a respeitar a oportunidade da reencarnação. Aqueles momentos eram então como bênçãos em sua vida, curando todos os momentos de sofrimento, de convivência com entidades infelizes e especialmente com a própria consciência culpada. No entanto, se algo aprendi do que ignorava e me era necessário para a reabilitação, também muito sofri e chorei, debruçado sobre a perspectiva das responsabilidades dos atos por mim praticados. Então, além de sentir o alívio das dores, ele sofreu também, porque foi percebendo o crime que tinha cometido, as pessoas que fez sofrer, as responsabilidades adquiridas com o ato suicida. Mesmo desfrutando o convívio confortativo de tantos amigos devotados, tantos mentores zelosos do progresso de seus pupilos, derramava pranto pungentíssimo, enquanto muitas vezes o desânimo, essa hidra avassaladora e maldita, tentava deter meus passos nas vias do programa que me tracei. Então, ao mesmo tempo que ele recebia as bênçãos, ele sofria também com as responsabilidades e sentia amargura por se perceber ainda tão inferior e tão desgraçado. Aprendi, porém, a respeitar a ideia de Deus, o que já era uma força vigorosa a me escudar, auxiliando-me no combate a mim mesmo. Aprendi a orar,
confabulando com o Mestre amado nas asas luminosas e consoladoras da prece lídima e proveitosa. Muito trabalhei, esforçando-me diariamente durante 40 anos ao contato de lições sublimes de mestres virtuosos e sábios, a fim de que, das profundezas ignotas do meu ser, a imagem linda da humildade surgisse para combater a figura perniciosa e malfazeja do orgulho que durante tantos séculos me vem conservando entre as urzes do mal, sossobrado nos baixios da animalidade. Notem que Camilo vai recapitulando o seu despertar. E eu comentei aqui no último estudo o quanto Camilo havia mudado. Do início da obra até essa parte final, nós conseguimos perceber que ele não tinha mais aquelas ideias de ironia, de sarcasmo, atacando seus colegas, seus companheiros também suicidas, bem como tendo mais paciência, aprendendo o valor da oração, do respeito a Deus e às suas leis, e não mais fazendo colocações infelizes em momentos inoportunos. Ao influxo caridoso dos legionários de Maria, também comecei a soletrar as primeiras letras do divino alfabeto do amor, e com eles colaborei nos serviços de auxílio e assistência ao próximo, desenvolvendo-me em labores de dedicação àqueles que sofrem, como jamais me julgara capaz. Nós, de fato, acompanhamos durante a obra os trabalhos que Camilo começou a realizar mesmo na condição de paciente do hospital, de doente, de infeliz. Ele teve oportunidade de auxiliar indivíduos mais infelizes que ele, mais sofredores e mais desgraçados. Lutei pelo bem, guiado por essas nobres entidades. Estendi atividades tanto nos parques de trabalhos espirituais acessíveis à minha humílima capacidade, como levando-as ao plano material, onde me foi permitido contribuir para que, em vários corações maternos, a tranquilidade voltasse a luzir, em muitos rostinhos infantis, lindos e graciosos, o sorriso despontasse novamente, depois de dias e noites de insofrida expectativa, durante os quais a febre ou a tosse e a bronquite os haviam esmaecido. E até no coração dos moços, desesperançados ante a realidade adversa, pude colocar a lâmpada bendita da esperança que hoje norteia meus passos, desviando-os da rota perigosa e traiçoeira do desânimo, que os teria impelido a abismos idênticos aos por mim conhecidos. Camilo descreve então nesse último parágrafo que ele teve o ensejo de auxiliar os encarnados também. Nas suas visitas à Terra, ele trouxe calma aos corações maternos, ele trouxe alegria aos rostinhos infantis e esperança aos corações dos moços que estavam desiludidos. Notem que Camilo já iniciou seus trabalhos de caridade ainda espírito, colocando mais para frente o momento de retorno através da reencarnação, mas não ficando ocioso, não ficando parado. Exerceu a caridade à medida das suas possibilidades, tanto nos parques da espiritualidade, nas colônias, quanto no plano físico, sugerindo aos encarnados uma mudança de postura, evitando assim o suicídio que ele tanto conhecera. Durante 40 anos trabalhei, pois, denodadamente, de forma dedicada, ao lado de meus bens amados guardiães. Não servi tão só ao bem, experimentando atitudes fraternas, mas também ao belo, aprendendo com insignes artistas e virtuosos a homenagear a verdade e respeitar a lei, dando à arte o que de melhor e mais digno foi possível extrair das profundezas sinceras de minha alma. Camilo está revelando então que ele não só aprendeu a fazer o bem, mas também a apreciar o belo, através da arte, através da expressão individual, na adoração a Deus e suas leis. Nós vimos aqui na obra que Camilo conheceu outros artistas que já servem a Deus de outras formas, já servem a arte de maneira mais elevada, não trazendo aos encarnados, aos indivíduos, uma visão materialista ou de
gozo dos prazeres da carne, mas sim sentimentos, valores que a arte consegue inspirar nos homens para elevá-los como indivíduos, como espíritos que são. Camilo então aprendeu a dar à arte o que de melhor e mais digno era possível extrair da sua alma. Não obstante, jamais me senti satisfeito e tranquilo comigo mesmo. Existe um vácuo em meu ser, que não será preenchido senão depois da renovação em corpo carnal, depois de plenamente testemunhar a mim mesmo o dever que não foi perfeitamente cumprido na última romagem terrena, abreviada pelo suicídio. Então Camilo nos ensina mais uma vez que esse vazio da alma, esse vácuo que existe no seu ser, somente poderá ser curado, preenchido, quando ele reencarnar. Quando ele aceitar que deverá retornar ao plano físico para renovar o seu espírito, o seu sentimento, reequilibrando a sua mente e principalmente o seu perispírito. Então, somente depois de retornar à Terra é que ele poderia se sentir completo, apesar de ter conhecido as leis divinas, praticado a caridade por mais de 40 anos, tendo uma nova visão sobre a arte. Ainda assim ele se sentia um pouco vazio, porque esse vazio só é preenchido quando retornamos à Terra e, através da reencarnação, recomeçamos a nossa trajetória para o bem. A recordação dolorosa daquele Jacinto de Ornelas e Ruiz, por mim desgraçado com a cegueira irremediável, num gesto de despeito e ciúme, permanece indelével, impondo-se às cordas sensíveis do meu ser, como estigma trágico do remorso inconsolável, requisitando de meu destino futuro penalidade idêntica, ou seja, a cegueira, já que a prova máxima de ser cego fora por mim anulada, à frente do primeiro ensejo ofertado pela providência, mediante o suicídio, com que julgara poder libertar-me dela, ficando, portanto, com esse débito na consciência. Camilo, então, relembra de Jacinto, aquele indivíduo que ele torturou, que ele perseguiu, que ele cegou no século XVII, tendo a consciência de que deverá retornar à Terra com a expiação da cegueira, a fim de que reequilibre o seu perispírito, entre em harmonia novamente com a lei divina de ação e reação. Percebam que em nenhum momento Camilo informa que para se livrar dessa consciência de culpa será necessário o perdão da sua vítima. Ele não diz isso porque, independentemente do perdão da vítima, aquele que fez o mal precisa passar por situação idêntica que impôs aos outros. Somente assim ele consegue ter paz de consciência após essa expiação. Não é requisito para a devolução à lei divina do que fizemos de errado o perdão das vítimas. Esse perdão é essencial para que tenhamos sucesso em nossas atividades futuras. Porque quando o indivíduo não perdoa, ele persegue. E isso traz muitos problemas para o indivíduo. Quando, porém, há o perdão, fica um pouco mais fácil desse indivíduo expiar e retomar a paz de consciência. Mas o que quero destacar é que, independente do perdão, independente sequer da ciência de como está o indivíduo que fizemos mal, isso não é um pressuposto para que expiemos e possamos entrar novamente em harmonia com as leis divinas. De há muito devera eu ter voltado à reencarnação. Ele já tinha dito que está enrolando, que está jogando para frente o retorno. Ele já tinha que ter voltado há muito tempo. O que fora lícito aprender nas academias da Cidade Esperança foi-me facultado generosamente pela magnânima diretoria da colônia, a qual não interpôs dificuldades ao longo aprendizado que desejei fazer. Então, como nós já comentamos aqui, os instrutores não violentam o livre-arbítrio. Eles deixam o paciente escolher se ele quer ficar, se ele quer partir, se ele quer trabalhar, se ele quer permanecer ocioso.
ou se ele quer voltar à carne. E Camilo pediu para ficar, estudando, trabalhando, mas ainda na espiritualidade, não retornando através da reencarnação. E eles respeitaram essa decisão. Eles permitiram, porque eles respeitam o livre-arbítrio. Foi-lhe facultado, então, de forma generosa, a permanência na colônia. Camilo já trazia a expiação da cegueira na existência imediata em que ele resolveu, arrependido, retornar à carne. Porém, ele acabou se matando, então ele deverá retornar novamente com a expiação da cegueira, dessa vez numa situação mais frágil, porque era para ele ter expiado no século XIX, mas como ele se matou, ele vai retornar ao plano físico, anos mais tarde, para expiar com a cegueira e, além disso, as consequências do suicídio. Por enquanto, porém, ele permanecia na colônia. Até mesmo avantajados elementos da medicina psíquica adquiria ao contato dos mestres, durante aulas da ciência e no desempenho de tarefas junto às enfermarias do Hospital Maria de Nazaré, onde sirvo há 12 anos, substituindo Joel, que partiu para novas experiências terrenas, no testemunho que a lei devia, como suicida que também era. Então olha que interessante. Camilo estava há 12 anos trabalhando no Hospital Maria de Nazaré, o mesmo hospital em que ele fora socorrido. Ele era substituto de Joel, um dos instrutores que auxiliou Camilo na sua recuperação. Joel, porém, tinha retornado à carne para também dar o testemunho à lei divina, entrar em paz de consciência e em harmonia com os desígnios de Deus, porque ele também fora suicida. Tal aptidão valer-me-á o poder tornar-me médium curador. Ó, que interessante. Então Camilo diz que na espiritualidade, em todo esse tempo que ele está lá, ele aprendeu técnicas psíquicas para exercer a caridade. E por esse motivo retornaria como médium curador mais tarde, quando novamente habitaria a crosta do planeta onde tantas e tão graves expressões de sofrimento existem para flagelar a humanidade culposa de erros constantes. Então, depois da encarnação imediata em que Camilo sofreria a expiação da cegueira, ele retornaria ao plano físico com a missão da mediunidade curadora, junto a essa humanidade que tanto precisa. Faltava-me, todavia, o idioma fraterno do futuro, aquele penhor inestimável da humanidade e que tenderá a envolvê-la no amplexo unificador das raças e dos povos, confraternizados para a conquista do mesmo ideal, o progresso, a harmonia, a civilização iluminada pelo amor. Então faltava ao Camilo, para que ele exercesse a missão mediúnica, a fraternidade real, as ideias de união dos povos. Era estudo facultativo esse, como, aliás, todos os demais deveres que tenderíamos a abraçar, mas que os iniciados, particularmente, aconselhavam a fazermos, a ele emprestando grande importância, porquanto esse idioma, cujo nome simbólico é o mesmo de nossa cidade universitária, isso é, Esperança, Esperanto, resolverá problemas até mesmo no além-túmulo, facultando aos espíritos elevados o se comunicarem eficiente e brilhantemente por obras literárias e científicas, as quais o mundo terreno tende a receber do invisível nos dias por vindouros, servindo-se de aparelhos mediúnicos que também se hajam habilitado com mais essa faculdade, a fim de bem atenderem aos imperativos da missão, que, em nome do Cristo e por amor da verdade e da redenção do gênero humano, deverão exercer. Então Camilo diz que, além de retornar com a cegueira para expiar e para devolver à lei a harmonia necessária, ele voltaria também como médium curador, numa outra existência. Porém, para que isso ocorresse, era necessário que ele aprendesse o Esperanto, e por isso ele estava tendo esse curso na espiritualidade, que foi aconselhado inclusive pelos seus instrutores. E aí ele vai dizer que o Esperanto vai facultar, vai possibilitar as comunicações mediúnicas,
uma maior eficiência. A fraternidade entre os homens na Terra se dará de forma mais ampla com o Esperanto, porque tanto encarnados quanto desencarnados poderão comunicar-se de forma mais eficiente nos dias que virão. Tanto os espíritos quanto os médiuns deveriam então aprender esse idioma que unirá, em nome do Cristo e por amor à verdade, o gênero humano. Ora, convinha extraordinariamente aos meus interesses em geral e aos espirituais em particular a aquisição no plano invisível desse novo conhecimento, ou seja, do idioma Esperanto. Ao reencarnar, levando-o decalcado nas fibras luminosas do cérebro perispiritual, em ocasião oportuna, há de vir-me-ia a intuição de reaprendê-lo ao contato de mestres terrenos. Então ele aprenderia o Esperanto na espiritualidade e, quando reencarnasse, receberia a intuição de estudar novamente na Terra. E como ele já traria no seu íntimo os fundamentos da língua, aprenderia mais rapidamente. Ele diz: eu fora, aliás, informado de que seria médium na existência porvindoura e comprometeram-me a trabalhar, uma vez reencarnado, pela difusão das verdades celestes entre a humanidade, não obstante o fantasma da cegueira que se postou à minha espera nas estradas do futuro. Então ele já sabia que voltaria médium e também iria ensinar as verdades eternas aos homens. Meditei profundamente na conveniência que adviria da ciência de um idioma universal entre os homens e os espíritos, do quanto eu mesmo, como médium que serei, poderei produzir em prol da causa da fraternidade, a mesma do Cristo, uma vez o meu intelecto de posse de tal tesouro. Então ele refletia da importância de aprender o Esperanto e que ele usaria esse idioma universal para servir à humanidade como médium. Obtida, pois, a permissão para mais esse curso, matriculei-me na academia que lhe era afeta e me dediquei fervorosamente ao nobre estudo. Não era simplesmente um edifício a mais, figurando na extensa avenida acadêmica, onde suntuosos palácios se alinhavam em magistral efeito de arte pura, mas escrínio de beleza arquitetônica, que levaria o pensador ao sonho e ao deslumbramento. Ele descreve então que o prédio em que ele recebia as aulas de Esperanto era um prédio magnífico. Era também um templo, como as demais edificações, e nos seus majestosos recintos interiores a fraternidade universal era homenageada sem esmorecimentos, e sob as mais sadias inspirações da esperança, por ministros do bem, incansáveis em operosidades tendentes ao benefício e progresso da humanidade. Ele fala então dos instrutores que trabalhavam nesses edifícios, levando à humanidade os benefícios do céu. Localizado num extremo da artéria principal da nobre e graciosa cidade do astral, elevava-se sob ligeiro planalto, circulado de jardins, cujos tabuleiros profusos também se multiplicavam em matizes suaves, evolando oblatas de perfumes ao ar fresco, que se impregnava de essências agradáveis e puras. O prédio então ficava num local belíssimo, perfumado, rodeado de natureza. Arvoredos floridos, caprichosamente mesclados de tonalidades verde gaio e como que translúcidas, ora esguios de galhadas festivas ou frondosos orlados de festões garridos, nos quais doces virações salmodiavam queixumes enternecidos, alindavam as alamedas e pequenas praças do jardim, emprestando ao encantador recanto o idealismo augusto dos ambientes criados sob o fulgor das inspirações de mais elevadas esferas. A linguagem tão poética de Camilo nos revela a descrição belíssima daquele local, em que a natureza trazia esse sentimento, essa emoção da inspiração divina pelas mentes criadoras daquele cenário. Não foi sem sentir vibrar nas cordas sutis do meu espírito um frêmito de insólita emoção que lentamente galguei as escadarias que levavam à alameda principal, acompanhado a primeira vez de Pedro e Salústio, representantes que eram da direção do movimento universitário do Cantão, isto é, espécie de inspetores escolares,
Então a primeira visita ao prédio foi acompanhado dos instrutores, dos inspetores daquela escola. Ao longe, o edifício fulgia docemente, como estruturado em esmeraldinos tons de delicada quintessência do astral. Dir-se-ia que os revérberos do astro-rei, que muito de mansinho penetrava os horizontes do nosso burgo, resvalando brandamente pelos embólios e pelas cornígeas rendilhadas e graciosas, o envolviam em bênçãos diárias, aquecendo com ósculos de fraterno estímulo a ideia genial, processada no seu interior augusto por um pugilo de entidades esclarecidas, enamoradas do progresso da humanidade, de realizações transcendentes entre as sociedades da Terra como do espaço. Camilo descreve então que o Sol espalhava os seus raios naquele prédio tão abençoado, idealizado por entidades superiores que queriam trazer à Terra esse ensinamento do Esperanto para acelerar o nosso progresso. Era, todavia, a única edificação refulgindo tonalidades esmeraldinas e flavas, em desacordo com suas congêneres, que lucilavam nuanças azuladas e brancas e que não obedecia ao clássico estilo hindu. Então o prédio em que se ensinava o Esperanto era um prédio diferente dos demais, que tinham mais o estilo hindu. Ele emanava uma cor diferente. Lembraria antes o estilo gótico, evocando mesmo certas construções famosas da Europa, como a Catedral de Colônia, com suas divisões e reentrâncias bordadas quais joias de filigrana, suas torres apontando graciosamente para o alto, entre flamejamentos que se diriam ondas transmissoras de perenes inspirações para o exterior. O prédio, então, era um prédio clássico europeu, com suas torres apontando para os céus, diferente do estilo dos demais prédios que traziam a influência da Índia. Os recintos interiores não decepcionavam, porquanto eram o que de mais belo e mais nobre pude apreciar nos interiores da cidade de Esperança. O interior, portanto, também era muito belo, feição de catedral, com efeitos de luzes surpreendentes e um acento de arte fluídica da mais fina classe que me seria possível conceber. Compreendia-se imediatamente não serem orientais e tampouco iniciados os seus idealizadores. Então, a estrutura de fato não foi idealizada por hindus. Tinha outra influência, que não pertenceriam à falange sob cujos cuidados nos reeducávamos e que antes deveria tratar-se de realização transplantada de outras falanges, como que uma embaixada especial, sediada em outras plagas, mas com elevadas missões entre nós outros, e cuja finalidade seria, sem sombra de dúvidas, igualmente altruística. Então, quem havia idealizado aquele prédio não foram os hindus, os instrutores hindus, mas espíritos de outra colônia que tinham uma finalidade específica que eles tinham transplantado das suas colônias para aquela também. Com efeito, diz Camilo, a uma interrogação minha, Pedro e Salustio responderam tratar-se de uma filial da grande Universidade Esperantista do Astral, com sede em outra esfera mais elevada, a qual irradiava a inspiração para suas dependências do invisível, como até da terra, onde já se iniciava apreciável movimentação em torno do nobilíssimo certame entre intelectuais e pensadores de todas as raças planetárias. Camilo então revela que aquele prédio era uma filial da instituição que espalhava o Esperanto na espiritualidade e entre os indivíduos reencarnantes, para trazer à Terra também essa língua que unirá os povos e os desencarnados com os encarnados. Igualmente não era, como as demais escolas do nosso burgo, dirigida por iniciados em doutrinas secretas. Os líderes, então, daquele prédio não eram iniciados hindus. Seus diretores seriam neutros, na terra como no além, em matéria de conhecimentos filosóficos ou crenças religiosas em geral. Seriam antes renovadores por excelência, idealistas, a pugnarem por um melhor estado das relações sociais, comerciais, culturais e etc. Então, os dirigentes daquele prédio, daquele curso de Esperanto, não levantavam quaisquer bandeiras específicas,
eram idealizadores, renovadores por excelência, que tinham uma intenção de influenciar nas relações sociais, comerciais e culturais, que tanto interessam à humanidade. Ali destacamos grandes vultos reformadores do passado, emprestando do seu valioso concurso à formosa causa, alguns deles tendo vivido na terra, aureolados por insuspeitáveis virtudes e com os próprios nomes registrados na história como mártires do progresso, porquanto trabalharam em várias etapas terrenas, nobre e heroicamente, pela melhoria da situação humana e da confraternização das sociedades. Então, alguns daqueles instrutores do Esperanto no além foram indivíduos que na Terra se destacaram pelo progresso da sociedade, pela confraternização entre os povos. Surpreendido, ali encontrei pleiade cintilante de intelectuais de toda a Europa aderidos ao movimento, entre muitos o grande Victor Hugo, para só me referir a um representante do continente francês, ainda e sempre genial e trabalhador, dando-lhe suas vastas energias a ideia da difusão de um inapreciável patrimônio entre a humanidade. Então Camilo está revelando que um dos idealizadores é o francês Victor Hugo, que estava também à frente de espalhar o Esperanto na Terra, entre a humanidade. Quando, por isso mesmo, tomei lugar no amplo e bem iluminado salão para o advento das primeiras aulas, confessava-me grandemente atraído para essa nova e admirável falange de servidores da luz. Uma vez no recinto, onde nuanças docemente esmeraldinas se casavam ao rendilhado dourado da arquitetura fluídica e sutil, emprestando-lhe sugestões encantadoras, não me pude furtar a surpresa de averiguar ser o elemento feminino superior em número ao masculino, referência feita aos aprendizes. Então haviam mais mulheres do que homens como aprendizes naquele local, em que o Esperanto seria lecionado, num ambiente iluminado, esmeraldino e belo, onde instrutores idealistas da humanidade ensinariam essa linguagem. E durante o prosseguimento de todo o interessante curso, pude verificar com que fervor minhas gentis colegas de aprendizado, as mulheres, se dedicavam à vultosa conquista de armazenarem nos refolhos do cérebro perispirítico as bases espirituais de um idioma que, uma vez reencarnadas, lhe seria grato lenitivo no futuro, afã generoso a lhes descortinar horizontes mais vastos, assim para a mente como para o coração, dilatando ainda possibilidades muito mais ricas de suavizar críticas situações, remover empecilhos, solucionar problemas com que porventura viessem a deparar no trajeto das reparações e testemunhos inalienáveis do porvir. Camilo está dizendo então que o aprendizado do Esperanto ajudaria aqueles indivíduos, especialmente as mulheres, nos desafios que encontrariam na carne quando reencarnassem. O Esperanto ajudaria a resolver problemas, a remover obstáculos, a solucionar as questões críticas que, porventura, o trajeto da vida se deparasse. E que, de afeições puríssimas e blandiciosas durante o mencionado labor, ao amável aconchego dos meus companheiros de ideal esperantista, desde os primeiros dias harmonizadas as cordas do meu ser, as suas vibrações gêmeas da minha, encheu-se o meu espírito de indizível satisfação, o coração se me dilatando para o advento da mais viva e consoladora esperança de melhores dias, presidindo as sociedades terrenas do futuro, no seio das quais tantas vezes ainda renasceríamos, rumando para as alcandoradas plagas do progresso. Camilo, então, empolgado com a ideia de aprender o Esperanto, vai dizendo que essa língua vai trazer a união dos povos no futuro que se aproxima, e que ele próprio reencarnaria muitas vezes para trazer esses conhecimentos. Tal como no desenrolar das lições ministradas pelos antigos mestres Aníbal e Epaminondas, desde o primeiro dia de aula na Academia de Esperanto, verificou-se magistral desfile de civilizações terrenas. Então, da mesma forma que ele havia aprendido com Aníbal, com Epaminondas, ele também aprendia ali o desfile das civilizações da Terra para aprender o progresso e entender como funcionou o avanço da sociedade como um todo.
Vemos então que, além de todo o aprendizado na colônia, Camilo se dedicava ao Esperanto, a fim de que pudesse se preparar mais uma vez para trazer à Terra tanto os ensinamentos da espiritualidade, quanto uma linguagem que unirá os povos e os espíritos no futuro. Ele então conta com uma equipe muito elevada de espíritos instrutores e assim ia aprendendo também, nas primeiras aulas, a evolução das sociedades terrenas para compreender como se daria essa união no futuro, da mesma forma que ele havia aprendido nas lições de Aníbal e Epaminondas sobre o Evangelho do Cristo, depois de compreender como se deu a história da lei divina entre os homens desde a antiguidade. Reflitamos, portanto, das lições de hoje, do estudo, para que possamos chegar ao final dessa obra. No próximo estudo, ou daqui a 2 estudos, talvez mais, a fim de interiorizarmos os ensinamentos que Camilo trouxe em relação à necessidade de progresso espiritual. Quem sabe não nos surja o interesse pelo Esperanto, essa linguagem que, pelas revelações espíritas, fará parte um dia da união entre as nações. Reflitamos, portanto, sobre essas lições e agradeçamos a Deus por esse estudo, por essas oportunidades que nos fazem então perceber a misericórdia divina em nossas vidas através do amparo pelas entidades felizes, pelos amigos espirituais, por aqueles dedicados à nossa causa de avanço, de aprimoramento e de autorreabilitação. Estejamos, portanto, sintonizados com esses amigos para que, independente do nosso passado, da nossa bagagem espiritual, possamos nos dedicar a atividades úteis na Terra, levando, nos serviços pequenos, como nas tarefas grandiosas, a palavra do Cristo Jesus aos nossos irmãos. No dia a dia, no cotidiano, com a família, com os colegas de trabalho, com os amigos, e especialmente com os adversários, que nos têm como inimigos. Que possamos utilizar o que aprendemos aqui e com o Evangelho do Cristo para realizarmos a reforma íntima tão necessária e auxiliarmos no progresso do mundo também, através das nossas atitudes. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço mais uma vez a todos e convido-os para o próximo estudo, em que vamos chegando aí ao final dessa grande obra e que ainda tem muito a nos ensinar. Um forte abraço a todos e até a próxima.